Alguma vez você já se perguntou qual foi a maior mentira que contou na vida? Eu sei, a pergunta é difícil. Quase nunca percebemos que mentimos, porque fazemos isso o tempo todo. Para quase tudo que nos perguntam, a resposta é sempre a mesma. Tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? A gente se acostuma a ficar quando queria ir, a sorrir quando queria chorar, a calar quando tudo dentro de nós pede desesperado para gritar. Mas por que não gritamos? Porque ao invés disso sentimos medo. Muitas das nossas relações, inclusive a relação que temos conosco, são construídas sobre o medo. Medo de olhar para dentro, medo de descobrir que ainda não sabemos nada sobre nós, e isso assusta. Por isso que vivemos ansiosos diante de tudo, até mesmo do amanhã que ainda nem chegou. Isso porque quando não nos conhecemos de verdade, não sabemos o que faremos nem o que seremos. E então, mentimos para nós mesmos, fazendo da nossa vida a maior de todas as mentiras já contadas. Nas últimas semanas, a Júlia me ensinou sobre identidade, segurança e poder. Nessa semana, ela quer me ensinar sobre honestidade e coragem. Coragem para atravessar o medo e honestidade para parar de dizer que está tudo bem quando não está. Realidade. E entre a coragem e a honestidade, eu me sinto recuperando o meu senso de integridade. Olha que tarde linda tá fazendo. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais um diário de um desempregado. Diário de um camaleão. Seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Leite. E essa semana nós estamos fazendo a 4ª semana do Caminho do Artista, que é um livro da Julia Cameron que tem por objetivo desbloquear o nosso lado criativo. E o tema dessa semana é sobre nós recuperarmos o nosso senso de integridade. Esse senso de integridade é aquela sensação de estar em unidade com aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz. E ela diz que a melhor forma da gente fazer isso, que a gente vai descobrir durante a semana, é o quê? Sendo honesto. Porque é a forma pela qual a gente expressa realmente aquilo que nós somos e aquilo que nós sentimos. Então, essa semana ela convida, e eu te convido a mergulhar nisso tudo junto comigo, refletir naquilo que nós sempre achávamos que está tudo bem. Porque será que está tudo bem mesmo? Então, não sei o que vai ser essa semana, porque nem trabalho eu tenho. Então, antes, pelo menos eu sabia que eu ia para o trabalho. Mas é isso. Eu espero que vocês me acompanhe nessa jornada, nessa caminhada. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que durante as próximas 12 semanas eu vou estar cumprindo essa jornada e postando vídeo todo domingo. E eu acho que é uma oportunidade de eu conhecer você, se você deixar um comentário aqui embaixo, mas é uma oportunidade também de você me conhecer. Então, fica comigo até o final e eu espero que essa minha companhia valha a pena. Leva você meio aqui, e o nosso nomezinho. Por que você falou isso pra mim? Você me chama de cachorro. Você pega a aveia, mas você bate ele. Amigo, grão, o floco da hora também. Não, eu sei, o ovo. Qual o estado do ovo? Igual esse aqui.
Essa semana o objetivo tem sido um só: saber como eu verdadeiramente me sinto. E acho que poucas vezes me fiz essa pergunta: como eu me sinto? Qual foi a última vez que você se perguntou isso? A rotina nos faz esquecer dessa pergunta, seja pela falta de tempo, porque no fundo nos falta a coragem necessária para enfrentar a resposta. Porque começar a pensar é doloroso. Pode revelar que estamos em um relacionamento tóxico, que aquele compromisso que aceitamos por obrigação só gera ansiedade, que, na verdade, não gostamos da companhia de certas pessoas, que algumas conversas sim nos irritam, mesmo que estejamos sorrindo por fora. Até aquele trabalho que parecia seguro estava na verdade nos fazendo mal. Trabalhar na nossa arte é também trabalhar na nossa própria vida, porque antes de expressar o que somos, precisamos primeiro descobrir quem somos. E só posso saber o que verdadeiramente sou quando aprendo a separar o que simplesmente me acontece daquilo que realmente acredito. Quando sou honesto com o que penso e faço. Ou, como diria Shakespeare, ser fiel a ti mesmo. Olá, amigos! Saindo agora para a entrevista aqui no escritório em Denver. Aconteceram algumas coisas antes que me deixaram um pouco nervoso, mas eu tenho essa entrevista agora e eu vou dar o meu melhor. Olhar para si com atenção e se dar as próprias respostas é um processo doloroso. Envolve ganhos e muitas perdas. Porque nesse caminho descobrimos os nossos limites. E são eles que nos diferenciam do outro e nos mostram quem realmente somos. E a partir do momento que sei o que quero, estou disposto a enfrentar o que isso exige. O sentimento que nasce junto da honestidade é a coragem. Acabei de chegar da entrevista, cheguei aqui em casa agora. Eu acho que foi bom. Só fiquei um pouco nervoso na hora em que eu precisei explicar o motivo de ter saído do meu antigo emprego, né? O porquê eu pedi para sair. Acho que por ser um lugar um pouco famoso, os donos também são pessoas bem conhecidas aqui, me bateu um medo de que de repente algo chegasse até neles. Mas no fundo, menti ou não menti. Então acho que o que me conforta é isso. Mentir, não mentir. O que eu sinto agora, acima de tudo, acho que é uma espécie de confiança, sabe? Confiança de que na hora certa as coisas elas vão acontecer. E eu sei que o que eu faço hoje não é o que eu sonho, não é esse trabalho que eu encontro sentido, mas é nele que eu encontro a possibilidade e a chance de conquistar essa independência que eu preciso para poder seguir o meu próprio caminho. Cada semana que passa, cada capítulo dessa jornada que a gente trilha junto, eu, você e a Júlia, a Ju, minha best, eu só chamo de Júlia agora, fica mais claro para mim que existe outra opção, que existe um outro lugar onde o trabalho não é só obrigação, mas é, na verdade, uma forma de expressão, onde tudo que eu faço se conecta com aquilo que eu sou. E eu passei a enxergar essa possibilidade. E só de saber que esse caminho existe, parece que tudo se ilumina, porque eu sei que é possível. Mas, por enquanto, é com esse trabalho que eu tenho agora que eu consigo construir a base daquilo que eu quero. É ele que me dá o fôlego e a confiança para me preparar para essa travessia, que me dá uma espécie de independência financeira, porque eu não posso ficar sem trabalhar. Então eu preciso trabalhar para poder pagar minhas contas e, enfim, poder sonhar. Então eu sei que esse trabalho que agora eu estou procurando, ele faz parte dessa caminhada. Ficaram de me dar uma resposta até sexta, e seja qual for, eu já não estou mais no mesmo lugar, porque eu dei o primeiro passo. E quando se dá o primeiro passo, o caminho, na verdade, ele já começou. E é nisso que eu acredito. Eu vou plantar uns bonsais agora. Eu tenho aqui as sementes. Tenho areia, tenho fertilizante, tenho pedrinhas.
e tenho as sementes. A honestidade revela a verdade do que sinto, mas é a coragem que sustenta o que eu escolho fazer a partir disso. Hoje entendo que ser corajoso não é não ter medo. Pelo contrário, quanto mais coragem temos, mais medo sentimos. Mas coragem é a confiança do que passamos a aprender sobre nós e sobre o mundo. É um gesto que, repetido muitas vezes, não faz o medo desaparecer, mas nos ensina a atravessá-lo. Isso porque confiamos que por trás dele se esconde o mundo que desejamos. Eu terminei aqui e aí eu não consigo parar de pensar o quão interessante é você perceber que agora, por exemplo, eu estou plantando todas da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma hora, com a mesma quantidade de terra, com a mesma quantidade de fertilizante, mas cada uma vai se desenvolver ao seu tempo. Cada semente aqui vai demorar para rachar no tempo, vai demorar para subir ao solo ao tempo, vai demorar para germinar no seu próprio tempo. E é lindo você perceber que na própria natureza, para cada coisa que existe um processo. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso que é tão natural, já que acontece na natureza, na nossa vida. Porque a gente acha que a gente está atrasado, que a gente precisa que as coisas que a gente está fazendo está demorando demais para acontecer. Eu mesmo, durante essa semana, estou sendo obrigado a me questionar várias vezes se é isso que eu quero e se eu estou disposto a suportar esse processo doloroso, esse processo que não sei quanto tempo vai durar, mas é o meu processo. E voltar a ter essa reflexão aqui agora, depois de plantar esses bonsais, ter a certeza de que não importa quanto tempo leve, cada coisa tem o seu tempo de acontecer. Olá, pessoas. Essa semana, vocês sabem, a gente está conversando um pouco sobre honestidade e sobre coragem. Assim, eu tenho uma notícia boa para contar. É que a entrevista que eu fiz na State Farm, eu acredito que eu vai estar aqui no vídeo, já deve ter passado. Eles me ofereceram uma oportunidade lá. E aí eu aceitei. É aqui do lado de casa, enfim. Mas eu aceitei. Mas esses dias que eu tô em casa, me feito pensar bastante, sabe? É muito doido porque, se vocês estão vendo esse vlog, é porque, caraca, eu me esforcei muito, assim. E mesmo eu tendo muito mais tempo, porque eu não tô trabalhando, mas parece que algo em mim tá querendo lutar contra mim, tá resistindo, sabe? E tem sido uma semana muito difícil, assim. Muito difícil de produzir, de saber, acho que de se conectar, sabe? E aí nessas horas assim é que eu paro e me pergunto assim, Lucas, tu quer isso mesmo, sabe? Quando eu digo isso, é de alguma forma poder trabalhar com a internet, sabe? Trabalhar com arte de maneira geral, né? Fazer vídeo, escrever texto. Eu acho que eu ainda vou descobrir, estou descobrindo, né? Porque, por exemplo, eu gosto de escrever, eu descobri um amor por aquarela, mesmo eu pintando esse girassol todo errado, mas eu já comprei um kit, então vamos ter mais aquarelas. Mas amo pintar, tenho muita vontade de aprender a tocar violão, violino, piano, tantas outras coisas assim, que eu digo em respeito a querer a querer fazer arte, sabe? A não estar trabalhando com o que agora eu trabalho, sabe? Eu sou muito grato pela oportunidade de poder trabalhar com o que eu trabalho agora. Eu sou muito grato pelo meu trabalho, mas eu sinto que não é o local que eu quero estar, sabe? Eu sei que eu preciso estar, eu tenho que ter a responsabilidade de estar
mas que não é esse local pra mim. E aí, durante essa semana, eu tenho me perguntado muito, assim, se realmente é esse o caminho que eu tô querendo seguir em relação à produção de conteúdo, em relação à produção de arte, porque parece que essa semana eu me senti tão incapaz, tão derrotado, assim. Sabe, tipo, de alguma forma, aquele medo de que a minha vida nunca seja mais do que isso. E precisa ser mais do que isso, sabe? Não que eu sou insatisfeito com a minha vida, mas tem muita coisa que eu queria melhorar, tem muita coisa que eu queria fazer, tem muita coisa que hoje eu consigo sonhar, sabe? E aí, quando eu me vejo essa semana sem me sentir capaz de produzir qualquer coisa, mesmo tendo tempo, que antes eu reclamava que eu não tinha tempo, eu me vejo perguntando se é isso que eu quero mesmo, sabe? E nessas horas, assim, me vem muito a lembrança do meu irmão. Porque o meu irmão, para quem não sabe, meu irmão hoje é médico. E eu acho que o meu irmão foi a primeira foi a pessoa assim que me ensinou a acreditar em sonhos, sabe? Que a gente pode sonhar, que a gente vai alcançar e é isso, sabe? Assim, simples e direto. Acho que ele me ensinou isso. Porque eu lembro que na época que ele fazia. Nós temos 6 anos de diferença. Então, na época que ele fazia faculdade, ou na época que ele fazia vestibular, eu tinha tipo 12 anos, 11 anos. Eu lembro quanto esse menino penou assim. Quanto esse menino penou, porque ele fez cursinho durante. Tipo assim, ele fez o último ano do ensino médio, aí não passou, né, na federal, porque ele queria pública, né? Não passou, mas demorou acho que 3 ou 4 anos pra entrar no curso de medicina, sabe? E assim, eu lembro de ouvir a família falando de que aquelas coisas que nos faz querer desistir do nosso sonho, né? Principalmente quando vem de alguém que a gente ama muito, que, né? Mas eu lembro muito dele, sabe? Eu lembro quanto isso dava mais garra, sabe? O quanto ele nunca deixou de acreditar, sabe? E aquela sensação de que ele estava disposto a ficar o tempo que fosse ali estudando, e ele estudava muito, muito, eu lembro assim. Isso ninguém me tirou da cabeça, eu lembro tudo. Porque eu ficava no computador jogando, madrugando, e ele ficava estudando. E aí hoje eu olho assim pra trás e vejo assim, caraca, foi alguém que estava disposto a pagar pelo sonho, sabe? E aí eu olho pra mim assim e me faço essa pergunta, sabe? Se eu tô disposto a pagar por esse meu sonho, sabe? Se eu tô disposto a esperar o tempo que for para que isso que eu sonho aconteça, sabe? E, e mesmo que eu sinta, assim, muita dor no coração, assim, porque nunca nada na vida me foi, assim, fácil, né? Pra maioria de nós. Mas talvez seja essa primeira vez. Por isso eu estou falando aqui com vocês. Talvez essa seja a primeira vez que hoje eu entendo. Hoje eu entendo que meu irmão passou. Hoje eu entendo que tu passou, cara. Quer dizer, hoje eu talvez sinto o que tu sentiu, sabe? De, de ter um sonho, correr atrás dele. Então, o dele demorou 3, 4 anos, né? Mais 6 anos de faculdade. Mas eu não consigo mais ver a minha vida se não for fazendo essas coisas que eu tô fazendo, sabe? Se não for estar prestando atenção nessas coisas que agora me chamam mais atenção, sabe? Hoje eu percebi uma coisa muito importante, assim, sobre mim. Muito importante sobre mim. E eu acho que é por isso que
quando eu falo fazer sobre arte, eu acho que é exatamente esse aspecto que eu busco, assim. E eu sei que um dia eu vou descobrir como fazer isso. Mas eu descobri que... até chorei aqui. Eu descobri que eu gosto de ver as pessoas se emocionando. Acho que a pessoa presenciando, vivendo aquele momento, sabe? Mas eu acho que eu percebi isso, assim, o quanto me emociona ver a reação das pessoas em um show, em um casamento. Então, eu não sei bem ainda o que é, mas esse é o meu sonho, tocar de alguma forma especial nas pessoas. Eu tô disposto a pagar por isso, sabe? Eu tô disposto assim como meu irmão, a fazer o que for preciso para que eu possa alcançar isso que eu sinto que eu preciso fazer. Meu Deus, que vontade absurda de chorar. Olha como eu tô. Eu sempre tive muita vergonha, assim, de ser vulnerável. E muito obrigado por eu conseguir fazer isso aqui. E é por isso que eu tenho certeza que esse é o caminho. Porque isso aqui só tem me feito melhor. Isso aqui só tem me feito melhor. A partir do momento que entendemos quem é esse eu, expressá-lo se torna um verdadeiro ato de integridade. Integridade não é perfeição. É quando deixamos de viver em pedaços e passamos a existir de forma inteira. Quando o pensamento, sentimento e gestos se alinham e o que fazemos finalmente reflete o que acreditamos. Integridade é caminhar sem precisar se dividir. É o silêncio de não precisar mais fingir. A serenidade de não precisar mentir para si mesmo. Integridade é a entrega total à própria existência. Ou como bem melhor nos diria Clarice, é a coragem de ser o outro que se é, de nascer do próprio parto e de largar no chão o antigo corpo.